Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a inovação no Brasil. Unicórnios, investidores para todas as fases de desenvolvimento das empresas, uma febre de IPOs cria um cenário promissor para o nosso ecossistema de inovação. Antes de começar, como sempre, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Carlos Aros, meu amigo, nosso colunista aqui na Technology Review Brasil, Bruno Nardon, publicou recentemente um texto onde ele afirma que um ciclo recente de IPOs configura a abertura de uma nova fase desse ecossistema empreendedor brasileiro. Ele afirma que agora existem recursos para todas as etapas de investimento em startups e que isso permite a saída dos fundos independentemente do estágio onde eles estejam atuando. Essa nova fase, com mais liquidez, mais investimento, vai trazer de fato mais inovação para o Brasil, ou a gente está só dourando as pílulas para o jogo do mercado financeiro? Essa não é a visão daqueles que estão mergulhados aí nesse universo. E eu tendo a concordar com eles de que existe um potencial grande de que o ciclo de inovação seja cada vez mais forte, cada vez mais maduro, não é? Esses ciclos que ele descreve, aliás, a recomendação para a leitura desse artigo que você cita, não só pela análise do Bruno Nardon, mas pelos dados e pelas informações que ele reúne ali, que ajudam a gente a entender o que é essa maturidade, né? E o que vem sendo colocado de alguma maneira pelos agentes aí desse ecossistema é que o Brasil sim está cada vez mais maduro, não só do ponto de vista da criação dessas empresas que, entre aspas, aí, identificam as dores do mercado e atendem de maneira satisfatória o cliente, mas como um todo, não é? Ao criar um ambiente favorável para a realização desses negócios, ao projetar isso de maneira sustentável para outros mercados, as próprias conexões entre essas empresas e a criação de um ambiente que projete não só o empreendedor, mas os efeitos do empreendimento. Antes a gente tinha aquela história de alguém que tinha uma boa ideia, identificava supostamente as dores do mercado, fazia com que essa ideia se materializasse em um produto, esse produto ganhava valor e em seguida esse cara vendia e seguia para o próximo. Hoje já não é mais assim. Hoje, essas empresas conseguem chegar em estágios mais maduros e conseguem provar o verdadeiro valor que elas têm para o mercado. Daí que eu entendo que não é só o jogo do mercado financeiro. Pode até ter uma parcela disso acontecendo, evidentemente, porque o mercado depende disso, mas eu acho que existe um amadurecimento notável, principalmente em setores que se projetaram aí ao longo dos últimos anos. A gente tem falado muito das fintechs como o grande exemplo aqui no Brasil. Sempre tem, é inevitável que tenha, faz parte do jogo. As fintechs, sem dúvida nenhuma, são um belíssimo exemplo. A gente vai falar um pouco mais delas daqui a pouco, mas a gente também vê florescer um mercado grande de soluções nas health techs, as low techs ali ainda ensaiando, mas também já tem coisa acontecendo. O que o Brasil ainda não consegue aproveitar são os ciclos de oportunidades nas inovações das hard techs, aquelas inovações que estão associadas ao hardware. Tem muita coisa acontecendo, uma demanda muito grande por chips, sensores e todos os elementos que vão viabilizar
a internet das coisas, direto ou indiretamente, o produto efetivamente, ou então elementos que são embarcados na construção desses produtos. E a gente vive um momento de escassez desse tipo de matéria-prima em função da paralisação das fábricas no começo da pandemia, do aumento de demanda dos equipamentos tecnológicos em geral, e o retorno vem com uma demanda reprimida que o mercado ainda não conseguiu estabilizar. Esse seria um bom momento para o Brasil entrar nesse jogo e ganhar algum protagonismo nesse ecossistema. A gente está perdendo esse timing, mas independentemente dessa oportunidade, tem muita coisa pela frente que dá para a gente aproveitar. Tem o nosso ecossistema sendo criado do MIT RIP, aqui no Rio de Janeiro, que a gente também espera que possa fazer parte desse movimento de inovação. O RIP que cria uma espécie de vales do silício ao redor do mundo. O Rio de Janeiro vai ganhar um vale do silício da energia. E o nosso amigo Hudson, que também é colunista da Technology Review aqui do Brasil, ele está capitaneando esse processo. E a gente sabe que vai trazer um conjunto de oportunidades importantes para o Rio de Janeiro. Hudson Mendonça. Aliás, André, só complementando, recomendações fortíssimas para que nesta edição que está nas bancas da Technology Review confiram a visão que o Hudson traz sobre essa iniciativa que ele está liderando. É um belíssimo artigo, sem dúvida. Rafa, nossas condições macroeconômicas, com aumento de taxa de juros, o que drena um pouco desses recursos do mercado e leva para a renda fixa. Um dólar que estacionou e aí mantém o Brasil barato, capaz de captar investimento. Muito dinheiro que foi emitido no mundo, muita liquidez nesse momento de coronavírus. O mundo inteiro acabou tendo que emitir dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem criptomoedas que acabam também atraindo um pouco da atenção do mercado. Todo o cenário americano e a nossa instabilidade política. Nesse cabo de guerra, a gente está mais para inovação ou para preservação? A gente está mais para inovação, André, mas tem que tomar um cuidado. Eu vou acrescentar um outro fator macroeconômico para somar com esses que você bem colocou, que é o alto índice ainda a alta taxa de desemprego. E aí a gente tem uma bifurcação de empreendedorismo. Tem aquele empreendedor por necessidade, a pessoa está ali desesperada, perdeu o emprego, não está legal, e vai criar qualquer coisa, vai abrir um CNPJ para dizer que tem uma empresa. Ok, é válido, vai ser o principal meio de sustento dessa pessoa, talvez ela prospere, talvez ela fracasse, mas do ponto de vista de inovação, o que a gente está olhando aqui é para um outro tipo de empreendedor, aquele que quer mesmo meter a mão na massa e mexer com o mercado. Esse, eu acho que a gente, infelizmente, já perdeu uma parte dessa janela, principalmente por conta da taxa de juros. Sim, recebemos aqui uma injeção muito forte, para as pessoas entenderem. Quando a taxa de juros está baixa, você quer ter uma rentabilidade maior, então muita gente preferia arriscar o seu dinheiro colocando num fundo de investimentos, apostando numa startup para, eventualmente, lá na frente, ter um bom retorno. No momento em que a taxa de juros volta a subir, fica maior a tentação de se voltar a ter aquela cultura rentista clássica do Brasil. Vou deixar meu dinheiro quietinho aqui, ele vai render X% ao ano, melhor não arriscar. E esse crescimento da taxa de juros, ele, por enquanto, diante dos índices de inflação, ele tende ainda a ser mantido em níveis crescentes. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito ruim para o ambiente nacional. Por outro lado, como você falou, tem o dólar, os grandes fundos, eles ainda são internacionais. Tem gente aí no mundo de olho em oportunidade. Nesse sentido, o Brasil é um país que tem um ambiente criativo, um ambiente de muitos problemas para serem resolvidos, e acho que esses fundos, sim, vão continuar ainda de olho no Brasil. O que eu vejo de mudança de perspectiva
da maturidade, que o Aros também estava colocando aí. Eu acho que hoje não tem mais espaço para amador. O nível de competição está muito mais alto para quem quer receber esse tipo de injeção. É as próprias startups comprando outras startups. Tem ali um miolo, digamos assim, que está também fazendo com que esse ciclo ele se mantenha de maneira positiva. Antigamente a gente via, e ainda vê, gigantes comprando empresas menores, mas agora a gente já vê também empresas ali de médio porte, ainda em fase de crescimento, adquirindo outras empresas. Isso é interessante porque existe essa mística, né? Todo mundo quer ser uma Amazon, todo mundo quer ser um Google ou aqui no Brasil uma Magalu, mas dá para a gente pensar numa empresa ali que vai faturar ali os seus milhões e vai ser comprada. Faz parte dessa estratégia. Pô, que bom eu ser comprado por alguns milhões de reais e partir para outra. A gente já vê um ciclo de investidores que deram certo, que fizeram a saída, venderam, fizeram fusões e aquisições e pegaram parte desses recursos para investir em novas empresas. Eu vejo esse cenário também como algo muito positivo aqui no Brasil. Eu concordo, Rafa. Esse processo do médio comprando o médio, o pequeno comprando o pequeno, até aconteceu a gente tem um grande exemplo disso. É claro que, como você bem disse, não é o padrão, mas Microsig e DataSul, né, naquele momento ali de construção da TOTUS, quando o Laércio Consentino, com a ajuda do BNDES, começou a decolar, eles compraram muitas pequenas fornecedoras de ERP e ali consolidaram uma grande solução que depois virou a TOTUS e se tornou um gigante. Mas, de fato, isso é muito incomum, era muito incomum. Agora a gente tem visto o processo de aquisição como estratégia de crescimento e como o crescimento aumenta o valor de mercado, o caminho tem sido o IPO. E talvez, André, seja o momento dessas empresas, até de diferentes segmentos, se unirem para fazer uma joint venture. A gente tem que entender que essa competição agora de inovação, de startups, ela acontece em escala global. Uma característica de quem aposta, investe e desenvolve startup é pensar grande. E acho que teve esse primeiro momento em que cada uma, principalmente os nossos unicórnios brasileiros, nas empresas avaliadas em $1 bilhão, elas, cada uma ali seguiu no seu nicho, conquistou o seu setor. Talvez seja a hora de uma ou mais gigantes se unirem, fazerem algum tipo de parceria para dominar o mundo. O Brasil tem, sim, potencial para conquistar. Se a gente for lembrar lá atrás, né, a Airbus, que é uma grande companhia aérea, é a junção de outras várias companhias europeias para formar ali um conglomerado para competir com a Boeing, por exemplo. Por que não a gente começar a juntar os nossos unicórnios aí, fazer uma guerra de unicórnios e dominar o mundo? Guerra de unicórnios foi boa. Fiz essa cena aqui na minha cabeça. Eu também visualizei a guerra de unicórnios aqui agora. Bom, falando de IPO, quero pedir para colocar o Alfredo Soares, que é colaborador aqui da MIT Technology Review, fundador da X-Tech, sócio da VTEX e cofundador do Gestão 4.0. O Alfredo participou do IPO da VTEX, foi até Nova York e vai contar pra gente como foi essa experiência. Cara, a experiência do IPO, sem sombra de dúvidas, foi algo incrível, extraordinário. Eu acho que o processo, até mesmo de reta final, gera muita reflexão. Você precisa estar produzindo mesmo diante a tanta ansiedade. Eu acho que a grande lição, assim, talvez a reflexão que eu tive durante o momento, é que você recebe um reconhecimento, você recebe ali uma realização, as mensagens e a visão de todo mundo do outro lado, de oportunidade, de que momento. Mas, na verdade, um momento se trata de uma grande responsabilidade do que você está representando, do que você está fazendo e o que você está assumindo do teu futuro declarado a partir daquele momento.
né, onde você passa a ter novos sócios, onde você passa a ter toda uma nova governança, uma estrutura na empresa, onde a essência não muda nada, a ousadia, a visão, mas você passa a ter, obviamente, todo esse desafio. Mas, em nome do Brasil, em nome de todos os brasileiros, de todos os empreendedores, em nome dos nossos clientes, em nome dos lojistas, em nome dos nossos colaboradores, foi um marco para a América Latina, um marco para o ecossistema de e-commerce, e a gente acredita, aposta, investe e trabalha para que a América Latina se torne referência em digital commerce no mundo e que a gente está no caminho certo. Então agora é mais disposição, mais trabalho, mais foco, mais energia para a gente conseguir deixar esse marco e fazer com que isso vire um legado. Esse foi o Alfredo Soares, que é sócio da Vetex e cofundador do Gestão 4.0. Aros, esse depoimento do Alfredo, uma história que é absolutamente interessante, quero juntar a esse depoimento um depoimento também do texto que vem do nosso amigo Diego Barreto, VP do iFood, e que ele publicou aqui na MIT Technology Review. O Diego que lançou recentemente o seu livro Nova Economia, onde ele faz um debate desse ecossistema de inovação. E aí, Aros, o que eu quero te pedir, antes da gente continuar a falar sobre a inovação propriamente dita, para você fazer um resgate da história da formação do capital dessa nova economia. Como, de repente, nos tornamos um país com tantos unicórnios, um país com abertura de ação com as empresas fazendo seus IPOs na Bolsa. A gente não tinha nem um pouco dessa tradição e, de repente, agora a gente vê isso acontecendo de maneira bastante frequente. O que mudou? É bem legal essa recuperação que o Diego faz no artigo, quando ele vai lá no finalzinho dos anos 90 e cita, por exemplo, o Buscapé. E aí ele lembra da chegada do Mercado Livre, e aí ele começa a mostrar como esses caras foram importantes para criar um contexto e dar a cara a tapa para que, num período próximo, outras empresas, algumas delas, curiosamente, saídas de incubadoras, como, por exemplo, a empresa Júnior, lá, incubadora da Unicamp, e de outros ambientes, começassem a ganhar terreno e a ganhar espaço. É interessante perceber também, de alguma maneira, que boa parte dessas empresas não é necessariamente uma empresa de tecnologia, mas empresas que utilizam a tecnologia como ponte, como ferramenta para tornar mais eficientes serviços que demandavam mais eficiência, que se tornassem de alguma maneira mais sexy para o consumidor. E aí a gente tem, portanto, a chegada já na primeira década do século XXI, o comecinho ali ainda bastante escasso do Venture Capital. A criação do ecossistema, e aí aqui dá para a gente citar o Hudson e o artigo que está nesta edição da Technology Review, porque ele fala de maneira muito importante sobre o papel dessas organizações de apoio, né? A gente tem a Endeavor, tem o Gavia Angels, que é citado também pelo Diego no artigo, e aí a intensificação disso tudo, desse movimento de ecossistema, com as empresas que estavam fomentando, se tornando fontes de investimento para essas startups, ou seja, alguém que desse um empurrão. E aí, a partir dessa história da formação do capital, ou seja, eu tenho dinheiro somado a um incentivo do mercado demandando cada vez mais essas soluções, o empreendedor se sente estimulado. E daí a gente começa a notar um crescimento importante. Já ali a partir de 2012, 2015, a gente começa a notar um crescimento bastante expressivo do número de startups. E esse crescimento extremamente associado a quê? A um crescimento também do investimento. Porque, óbvio, o volume em Venture Capital cresce à medida que eu tenho também mais startups
dentro desse bolo. Isso nos traz ao momento em que a gente vive. A gente trouxe aí o Alfredo com o depoimento dele sobre a Vetex, mas dá para citar a XP, a Stone, Mobile, Neogrid, Get Ninjas, isso só para ficar nessas que estão mais recentes. E aí a gente tem, claro, outros gigantes que estão na fila para esse movimento que o Rafa menciona, de ocupar um espaço de destaque, de se colocar como representantes, vamos dizer assim, de uma chancela brasileira. Tem um outro ponto que é curioso, trazido também nesse artigo do Diego, que faz referência a esse processo que vocês estavam dizendo das aquisições, que é o seguinte: empresas absolutamente tradicionais, por assim dizer, e aí vamos citar o caso inevitável do Magazine Luiza, o Magalu, que se reinventaram e passaram a operar sob a lógica desta nova economia, também fazendo aquisições de maneira bastante acelerada e vultuosa, para conseguir se posicionar e fazer frente a um crescimento desses camaradas que já hoje incomodam gente grande, né? Então, uma coisa acaba estimulando a outra. O amadurecimento dessas startups provoca um rejuvenescimento, por assim dizer, uma reinvenção, uma reconstrução, enfim, podemos escolher a palavra, de alguns segmentos e de algumas empresas mais tradicionais, o que é extremamente saudável dentro dessa dinâmica dessa chamada nova economia, né? Pois é, e aí falando dessa dinâmica da nova economia, antes da gente virar a chave, quero perguntar para o Rafa o seguinte: na nova economia, pelo menos naquele primeiro momento, a gente sempre lembra da bolha, daquela quebradeira que rolou na Nasdaq. Pois é, tem ali um trauma. E aí, Rafa, quando a gente olha de um lado, por exemplo, no sistema bancário, muito lucro em alguns bancos e muito pouca euforia associada a esses bancos. Do outro lado, a gente vê muito prejuízo e muita euforia também. Tem uma bolha, essas empresas vão se encaixar, é o caminho. O que está acontecendo? Qual o risco nesse cenário? É muito característico, André, dessas empresas, né, chamadas startups, uma aposta grande em escalagem rápida, agressiva, e para isso, para você ser o primeiro ou o dominante do mercado, tem que se queimar muito dinheiro nessa largada. Existe, eu falei aqui do unicórnio, né, é um termo muito comum para quem lida com inovação startup, mas tem gente que aposta já que a gente está na hora de mudar essa era dos unicórnios e passar para a era das empresas camelo. Na metáfora aqui dos animais, do reino animal, o camelo seria aquele animal mais resistente. Então, talvez a gente vá passar nesse processo de amadurecimento, de profissionalização, e ressalto aqui também um ponto que é legal a gente colocar: a criação de ecossistemas de informação. Tem muita gente trocando ideia e aprendendo rapidamente com o erro dos outros. Isso tudo vai fazer com que a gente comece a criar, às vezes, uma empresa um pouco menos agressiva no sentido de crescimento e pense já de cara, em vez de queimar o dinheiro, mas já vou começar ganhando dinheiro. Ajustar essas contas, dar uma baixada na bola, talvez não seja algo muito ruim. É mais fascinante você conseguir um super investimento e sair torrando dinheiro para você virar líder de mercado, mas, por outro lado, por que não fazer isso de uma forma mais consciente? Acho que a gente vai caminhar por aí. Por quê? Como eu falei, não tem mais espaço para amador. Lá na bolha da internet, eu ia para a mesa do bar com os colegas e a gente todo dia criava, na época, era o business plan. Fazia um plano de negócio, o papel aceita qualquer coisa, então você dizia, olha, eu vou fazer isso e vou faturar tanto. Isso acabou, ninguém mais consegue fazer um plano desses e vender se você não tiver uma boa equipe, se você não entender realmente que tem que resolver um problema de uma grande quantidade de pessoas, que você vai conseguir escalar e ter rentabilidade, ter um modelo de negócios, pelo menos uma ideia inicial de como você vai criar valor e capturar esse dinheiro. Não dá mais para vencer só no blá, blá, blá. Sei que ainda tem aquele processo do pitch, né, do momento da seleção, que você vai diante do investidor e
tenta convencer essas pessoas da sua ideia, mas como uma pessoa faz, milhares fazem. E quem já está escaldado já percebe ali o que é uma simples ideia, um desejo de ser algo gigante, e quem realmente vai conseguir fazer acontecer. O que mais você precisa saber? Bom, Rafa, fica aí já e já vira a chave para você trazer a dica da semana. Eu vou, André, pegando até o gancho, a gente estava falando aí de inovação e fintechs, ficar de olho no Open Banking. Acabou de começar mais uma fase do Open Banking, para lembrar que é um processo em que os bancos vão permitir o cruzamento de informações pessoais dos clientes, e aí eu estou falando não só dos bancos tradicionais, mas dessas fintechs. Vários arranjos financeiros vão participar desse processo. Já havia a primeira fase ali, uma troca de informações das instituições bancárias, e agora os consumidores, aos poucos, vão poder liberar dados pessoais. Lembrando sempre que é com a autorização do cliente. Isso vai fazer com que, se eu sou correntista de um banco A, possa contratar serviços de um banco B, sem necessariamente abrir conta nesse outro banco. É como se os dados... É como se não, é assim. Os dados são meus e eu vou dizer para quem eu quero compartilhar. E se eu puder contratar serviços de outro, eu vou fazer. No primeiro momento, é uma troca de informações mais simples, mas até o fim do ano a gente vai poder ter acesso a tudo, a investimentos, previdência, seguros. É um pacotão completo que está se desenvolvendo até o fim do ano. Isso, né, esse Open Banking, junto com o Pix, que começou ano passado e teve uma adesão fortíssima, acho que vão mexer com o nosso mercado, inclusive dando mais mobilidade e facilidade para esses investidores. Vai ficar mais fácil, essa é a expectativa, né? O crédito, inclusive, fique um pouco mais barato e esse dinheiro todo circulando de forma menos burocrática e mais competitiva vai trazer mais facilidade, seja para a gente enquanto pessoa física, seja para empresas que estão querendo aí colocar o seu negócio no mercado. É isso, que assim seja. Carlos Aros, o que você trouxe, meu amigo? Quero focar nessa história aí da oportunidade para as hard techs, olhando, André, a indústria automotiva. No finalzinho desta semana que passou, a Anfávia, que é a associação que representa aí os fabricantes de carros, apresentou um estudo mostrando aí o panorama, o futuro do mercado automotivo no Brasil. E o levantamento mostra que mais de 60% dos carros vendidos até 2035 serão elétricos ou híbridos aqui no Brasil. E o estudo, que foi feito em conjunto com o Boston Consulting Group, aponta o seguinte: a necessidade de investimento na casa aí dos 150 bilhões em infraestrutura, tecnologia e afins para a produção desses carros elétricos. Há uma série de startups, há uma série de empresas, não só aqui no Brasil, mas especialmente aqui no Brasil, falando das brasileiras, aqui algumas no sul do país, algumas startups em Santa Catarina, no Paraná, que trabalham com um foco exclusivo na eletrificação e que vem fazendo parcerias com grandes montadoras, mas são casos muito pontuais e específicos. Ou seja, uma oportunidade enorme para que essas tecnologias comecem a ser embarcadas e que o Brasil ocupe esse espaço, porque algumas das frentes de inovação que envolvem a indústria automotiva passam necessariamente por companhias brasileiras. Vou dar um exemplo que está fresco aqui na minha memória, que é o desenvolvimento das baterias de carregamento rápido por meio da aplicação de uma liga contendo nióbio. É uma empresa brasileira, a maior produtora de nióbio. E isso faz com que, por exemplo, surja uma demanda para o desenvolvimento de peças, para o desenvolvimento de hardware, de tecnologia pesada aqui no Brasil, para suprir essa demanda. A Europa já fez a virada de chave. A partir de 2030 já não vai mais poder vender carro combustão. Ou seja, há um movimento bastante propício
para que aqueles que têm algo para entregar se mobilizem e se apresentem para a indústria automotiva. Óbvio, não sabemos se essa projeção da Anfávia vai se confirmar, porque falta um outro aspecto, que é o desafio aqui no Brasil de fazer a troca do combustível. Então, enquanto na Europa essa história de retirar os carros a combustão das ruas já caminha bem avançado, por aqui não há um entendimento nessa mesma direção. Então, apesar dos entraves, os dados dessa pesquisa brasileira estão em sintonia com o que os dados na Europa mostram. Vamos torcer para que saibam aproveitar essa oportunidade, porque dinheiro não falta para este setor, todos nós sabemos. É um mar de oportunidades, sem dúvida nenhuma. Tem muito dinheiro, tem muito mercado, direto ou indiretamente, como a gente falou. Bom, a gente está chegando ao final. Antes de ir, quero convidar você que nos ouve a assinar a MIT Technology Review lá em www.mittechreview.com.br/assine. Vai lá, vai dar uma olhada na nossa última edição, a nossa edição mais recente, a edição Execução. E, claro, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem. André, meu amigo, até a semana que vem. Um abraço para você, um abraço para o Rafa, para quem nos acompanha, e a forte recomendação para que fiquem ligados no nosso site. A gente hoje citou artigos publicados no nosso site, publicados na revista, então é só ficar ligado por lá para não perder nenhum detalhe dessas revoluções por minuto que estão acontecendo no mundo digital. É isso. Meu amigo Rafa Coimbra, um grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Vou aqui convidar todo mundo para nos assistir no YouTube. Temos um canal no YouTube com vídeos e você pode ouvir também esse podcast no YouTube. Você às vezes está ali, né, no trabalho, não está com uma plataforma de áudio disponível, entra ali no YouTube, deixa o podcast rolando de fundo para ficar por dentro de tudo que tem de mais interessante nesse mundo da tecnologia. Galera, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.